Boa noite. No ano passado foram tomadas diversas medidas destinadas a melhorar o ambiente econômico. Redução dos juros, desonerações tributárias, concessões públicas, aumento da oferta de crédito. Mesmo assim, a previsão de um crescimento do PIB para 2012 menor do que o anunciado pelo ministro Guido Mantega, de 2%, motivou uma série de críticas contra a atual política econômica. Os críticos atribuem o baixo nível do investimento ao excesso de medidas que teria trazido insegurança jurídica às empresas. Os defensores sustentam que existe uma defasagem entre as medidas e os resultados, e os frutos deverão ser colhidos em 2013. O Brasilianas.org de hoje discute os desafios econômicos de 2013. Para isso, contamos com a participação do economista Antônio Corrêa de Lacerda, da PUC de São Paulo, e no Rio, nosso convidado, o professor Davi Sérgio Kupfer, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também assessor da presidência do BNDES. Também contamos com a participação da jornalista Fernanda Balsalobre, que trará as perguntas dos telespectadores. E você também pode fazer sua pergunta pelo site www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos falar do esquema, do tripé da economia, o chamado modelo de meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Boa noite, Lacerda. Boa noite. Como é que você vê essa questão, essa discussão sobre a mudança de modelo ou não mudança de modelo, preservação ou não desse tripé? Eu vejo de uma forma muito positiva. Eu vejo que nós tivemos avanços inegáveis em 2012, desse ponto de vista, porque houve uma correção nos macropreços da economia. Primeiro, a redução da taxa de juros, né? Foram mais de 5 pontos percentuais de redução na taxa básica de juros, algo inédito no Brasil, que trouxe o patamar dos juros no Brasil para um padrão mais próximo do normal, vamos dizer, comparando internacionalmente. Quer dizer, o mundo hoje vive desde 2008 com uma taxa de juros real negativa, né, a maior parte dos países. E o Brasil fez muito bem em adaptar esse processo. Houve, no início, uma série de críticas por parte, principalmente, dos analistas do mercado financeiro, né? Mas o Banco Central conduziu isso muito bem. A segunda mudança importante foi a mudança na taxa de câmbio, que é importante porque o câmbio, se nós olharmos lá para 2011, ele estava batendo em 1,50. E é um câmbio absolutamente insustentável para o setor produtivo, né? Então, essa correção no câmbio, eu acho que trouxe, de novo, uma situação mais próxima do normal. Houve medidas também de desoneração tributária, desoneração de folha de pagamento. É claro que essas medidas todas, elas são condição necessária, embora não suficiente, para o crescimento no longo prazo. Mas também não vejo como desqualificá-las pelo baixo desempenho do PIB em 2012, né? Porque há outros fatores que vão incrementar a decisão de investimentos, principalmente na medida em que houver uma melhora, né, nas demais condições sistêmicas da economia, nas questões regulatórias, na aceleração dos investimentos públicos, na criação de um ambiente mais favorável. E nós devemos começar a colher os frutos em 2013. Aliás, se nós olharmos o desempenho trimestral da economia, a economia está reagindo já desde o terceiro trimestre, crescimento pequeno, é verdade, em relação ao trimestre anterior, 0,6. Talvez se acelere um pouquinho no quarto trimestre. E essa retomada deverá se consolidar em 2013. Não será uma retomada brilhante, mas o PIB pode crescer entre 3% e 3,5%. O que é importante? O Brasil tem conseguido, apesar do baixo crescimento do PIB e apesar da mudança, e há várias críticas também no outro lado do tripé, que é o lado fiscal, né? Mas o fato é que o Brasil, hoje, no âmbito do G20, é um dos poucos países que mantém taxa de desemprego em queda, relação dívida-PIB em queda, né? Ou seja, o Brasil tem conseguido, apesar do baixo crescimento, manter avanços do ponto de vista sociais e mesmo do ponto de vista dos fundamentos macroeconômicos. Certo. Bom, o Davi está no Rio de Janeiro. Boa noite, Davi. Davi, como que você vê essa questão do tripé aí? E principalmente, como é que você vê essa questão da queda ou do baixo crescimento do PIB e manutenção de bons níveis de emprego? Na verdade, é um processo que já vinha se anunciando.
havia uma intenção do governo de baixar as taxas de juros, mas as condições, inclusive internacionais, não favoreceram esse processo anteriormente. E com todas as transformações que ocorreram, particularmente após a grande quebra, a grande crise internacional de 2008, abriu espaço para que essa redução das taxas de juros fosse operada da forma que tinha que ser de fato, né? Que não poderia ser tão gradual, teria que ser um processo rápido. Essa transformação para a economia brasileira é uma transformação de grande impacto, extremamente exigente em adaptação por parte dos agentes econômicos, e não era só uma questão, como se imaginou talvez em algum momento, de preparar o sistema financeiro, especialmente a poupança, para se reajustar a esses patamares inferiores de juros, mas, de verdade, é uma mudança de tão grande impacto que ela interfere até nas próprias estratégias de investimento das empresas. A mudança cambial parcialmente associada à redução das taxas de juros também era bastante esperada, particularmente por aqueles que acreditavam que a taxa de câmbio estava muito hostil à permanência da atividade industrial no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, ela também provoca ajustamentos de diversas naturezas. Então, eu entendo que o que aconteceu em 2012 representa ou repercute as dores de um processo de ajustamento que era necessário, mas que ocorreu em conjunção uma reversão cíclica muito extensa, motivada pelo desempenho da economia em 2011. Então, eu acho que a gente tem, de fato, se olhar uma perspectiva temporal mais longa, a gente tem uma volatilidade, digamos, nos dados gerais de desempenho da economia, que mais à frente vão ser melhor compreendidas como um período de relativa instabilidade, principalmente da economia mundial. Agora, não podemos tapar o sol com a peneira e deixar de perceber um conjunto extenso de questões relacionadas à economia brasileira que precisam ser atacadas, como vêm sendo atacadas, mas é uma tarefa bastante grandiosa que vai consumir um tempo longo para poder ser efetivada. Eu acho que houve alguma expectativa de que a economia pegaria no tranco, digamos assim, e não é bem o que acontece. Os motores estão ainda em aquecimento, há uma necessidade de reverter determinados padrões de investimento, principalmente, setores que estavam investindo pouco irão retomar, setores que vinham investindo mais pararam e vão demorar a recolocar essas engrenagens de investimento em funcionamento. Enfim, é um quadro que é bastante prenhe de repercussões de diversa natureza. O mais importante, porém, é o que motivou a sua pergunta, é que, do ponto de vista do mercado de trabalho, da geração de renda, particularmente a renda do trabalho, está se preservando, né? A gente tem um quadro favorável nesse aspecto e isso é um combustível muito importante para que esse processo de crescimento vá ganhando velocidade ao longo não do ano 2013, eu acredito, mas dos próximos anos. Lacerda, vamos tentar entender um pouquinho aqui como que é essa questão do resultado dos grandes grupos. Porque os grandes grupos têm um resultado operacional e tinha uma tesouraria que dava um bom resultado financeiro. Em alguns setores tinha uma margem de lucro mais elevada que vai ter que ser trocado por ganho de escala. Como que é na cabeça de um planejador, de uma empresa, trabalhar com esse conjunto de variáveis? Qual o tempo que se leva? Quais os fatores que levam a ter essa demora em perceber, ou aprender a trabalhar no novo tempo? Depende muito do grau de alavancagem, inclusive, de cada empresa, né? Há empresas que trabalham com geração de caixa maior, então utilizavam a folga da sua tesouraria, como você bem lembrou, como um fator adicional de geração de receita não operacional, né? Havia aquelas empresas, por outro lado, que dependiam mais de financiamento e que hoje têm condições mais favoráveis. Quer dizer, o mercado privado hoje, já em alguns segmentos, compete com o BNDES, por exemplo, na oferta de crédito para grandes empresas, o que era impensável há algum tempo atrás, né? Porque os diferenciais de taxas eram muito grandes. E, ao mesmo tempo, você teve uma pressão inegável de aumento de custos pela correção cambial, né? Então, no curto prazo, isso gera realmente uma necessidade de adaptação, de reestruturação das empresas.
E o tempo que elas levarão para conviver com esse novo quadro vai depender muito das condições de financiamento, da sua estrutura financeira, né? E aquelas empresas que realmente têm hoje necessidade de captação de recursos vão encontrar cada vez mais, a meu ver, um cenário mais favorável, não só do ponto de vista interno, mas também no mercado internacional, na medida em que a situação caminhar para um quadro de maior normalidade do ponto de vista da percepção de risco. Quer dizer, o Brasil hoje é um país grau de investimento, temos várias empresas grau de investimento, e essa questão do financiamento de longo prazo é uma mudança importante. Quer dizer, os fundos hoje de investimentos, mais os fundos de privatização, mais os fundos de previdência, né? Eles já têm um olhar diferenciado, estão buscando realocar o seu portfólio nesse quadro de longo prazo. Isso, por outro lado, vai oferecer para as empresas e para a infraestrutura, os projetos de infraestrutura, novas modalidades de financiamento, o que é muito bom, porque existem investimentos planejados. Se a gente pegar o que existe de projetos de investimento na área de infraestrutura, por exemplo, para os próximos 5 anos, a gente tem próximo de R$1 trilhão de projetos, né, já formatados e tudo. E uma das carências que nós temos, além dos aspectos de regulação envolvendo aí a questão ambiental, é uma questão de financiamento. Então, essa mudança que nós tivemos nos principais preços, especialmente na taxa de juros, está promovendo um ajuste de longo prazo e que trará consequências favoráveis, a meu ver, para esse mercado. Lacerda, vamos pegar um pouquinho essa questão das contas públicas aí, que você tem esse fetiche do superávit primário, que se cai o superávit primário, diminui a confiança, mas tem a prova do pudim, que é a relação dívida-PIB, que vem caindo sistematicamente. Exatamente. As empresas levam em consideração nos seus debates aí o fato de você ter um superávit primário um pouco menor do que tinha em outros anos? É um fator que inibe investimento? Não, a meu ver, não. Investimento produtivo, a meu ver, tem uma visão positiva hoje do Brasil. Aliás, não só investimento doméstico, como investimento internacional. Quer dizer, o Brasil recebeu o recorde de investimento direto estrangeiro em 2011. 2012 deve repetir o desempenho de 2011. E no mercado interno, as empresas já aprenderam a conviver com esse grau, vamos dizer, não diria de incerteza, mas um grau de pragmatismo que tem sendo adotado pelo governo. Existe essa pressão grande no mercado financeiro, que haveria uma perda de credibilidade, mas isso não se mostra na prática. Quer dizer, na verdade, as empresas no setor produtivo estão muito mais olhando o mercado, o potencial de crescimento, as questões regulatórias, as questões que afetam mais o seu dia a dia. Não há hoje, eu não vejo, pelos ambientes que eu frequento, pelas conversas que eu tenho, os conselhos que eu participo, que haja uma preocupação com relação ao aspecto fiscal e nem, por outro lado, de um eventual descontrole da inflação. Quer dizer, as empresas hoje trabalham com um quadro de uma relativa estabilidade no câmbio, quer dizer, um câmbio aí que deve estar na faixa de 2 a 2,10 para o ano, uma inflação de 5,5%, que é um pouco acima do centro da meta, mas que é explicável pelas características estruturais da economia brasileira, mais algumas pressões de custo e um cenário de crescimento. Quer dizer, há quase que um consenso no setor produtivo que a economia brasileira terá um desempenho melhor em 2013 do que nos 2 anos anteriores. Davi, a gente tem várias fontes de demanda aí para as empresas brasileiras. Tem o mercado interno, tem a demanda pública, as grandes obras de infraestrutura, tem a demanda externa aí, apesar da crise mundial e do câmbio. Como é que você vê esses diversos mercados, a perspectiva de cada um deles aí no próximo ano? Eu acho que essa é uma das mudanças que vem ocorrendo de forma rápida e bastante intensa, né? A demanda ela é um somatório de segmentos e esses segmentos estão passando por mudanças no seu ritmo, no seu dinamismo, né? A infraestrutura ela é digamos, favas contadas. Isso é claro de um ponto de vista de longo prazo, né? Porque o déficit acumulado em infraestrutura no Brasil ele ainda é muito grande. Ele certamente será motivador
de investimentos de grande monta, seja na área energética, seja na área de transporte, logística e assim sucessivamente, investimentos públicos, investimentos privados, investimentos em parcerias públicos-privados e modelos que vão, evidentemente, se desenvolver e produzir esse impulso de infraestrutura que já vem ocorrendo, mas ainda está muito longe do seu potencial. Então, a infraestrutura, como eu disse, são favas contadas, será um elemento gerador de dinamismo econômico inquestionável. Eu diria que o que falta é, talvez, entender que a infraestrutura ela é geradora de efeitos na economia que precisam ser mais bem compreendidos, né? A infraestrutura é evidente que durante a fase de construção ela é extremamente geradora de demanda efetiva, né, na medida em que ela puxa investimentos em geral capital intensivos, que têm um poder de multiplicação muito grande. Mas a infraestrutura, uma vez em operação, ela terá certamente o efeito de reduzir custos de produção. Então é fundamental que essa infraestrutura seja construída de forma adequada, que leve em consideração a mudanças na matriz de disponibilidade dessas infraestruturas, que no caso dos transportes, particularmente no caso brasileiro, significa uma mudança muito importante nos modais de transporte, com uma redução do transporte rodoviário, crescimento de outros modais que ainda não estão totalmente desenvolvidos no Brasil. Na questão energética, temos que pensar também na consistência da matriz energética brasileira. Enfim, é uma temática que tem essa dimensão também pelo lado da produção corrente posterior e dos impactos de custo que vão trazer. Mas eu também entendo, e eu acho que essa é uma dimensão que para mim é muito cara, né, pelos anos de pesquisa na questão industrial, que a infraestrutura ela é uma oportunidade rara que o Brasil tem para dar um foco no seu sistema nacional de inovação. Eu entendo que, dado o desafio de infraestrutura, da dimensão que nós temos, né, isso traz um foco necessário para que a gente concentre massa crítica, concentre competência, criação de inovações, de tecnologia, de setores industriais fornecedores dessa infraestrutura e todo um processo de desenvolvimento industrial e tecnológico que tem que estar necessariamente acoplado a essa expansão da infraestrutura. Então, temos um capítulo de oportunidades que está aí à mão, está aberto, está sendo trilhado e certamente permanecerá gerando bons incentivos para a economia brasileira por um tempo ainda longo. Nós temos, no entanto, uma questão importante que eu imagino que aos poucos vai começar a voltar à tona, que é um elemento de demanda que não é tão importante pelo seu tamanho, pelo seu peso específico, mas é bastante importante pelo que ele representa de qualidade, que é a questão da exportação. Eu acho que, em função da mudança de situação de vulnerabilidade externa, um monte de questões ligadas ao balanço de pagamentos, né? Os saldos bastante parrudos que o Brasil exibe já há uma década, né? Você imagina que se fala que o saldo foi ruim em 2012, mas ele foi de 20 bi positivo, quer dizer, é um saldo ainda exuberante, né? E isso tudo talvez tenha tirado um pouco da ênfase na questão da exportação. E eu acho que isso vai voltar aos poucos, porque vai se perceber o seguinte: nós temos diante da nossa indústria, principalmente, uma mudança no perfil de exportações muito grande que vem pela frente, né? As exportações das commodities vão refluir relativamente a elas mesmas, elas vão continuar importantes, mas o espaço para as commodities ele será menor, como já é no caso de algumas commodities metálicas, e uma retomada, eu imagino, ou pelo menos um potencial para a retomada de exportações da indústria manufatureira. Isso dá um veio que é gerador de uma demanda qualificada, digamos assim, para a atividade produtiva que precisa ser convenientemente explorado nesses anos que vêm pela frente. Bom, a jornalista Fernanda Balsalobre tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode enviar perguntas pelo site www.brasilianas.org. Fernanda.
O Almir Silva quer saber se o Brasil vai levantar voo em 2013, mesmo se a China não decolar. Como é que você está vendo China aí e Brasil? Bem, Nassif e o nosso telespectador. Bom, a China, durante 30 anos, cresceu mais de 10% ao ano e reduziu agora esse crescimento para 7,5%, deve acelerar um pouquinho agora para 8%, né? O que para o padrão chinês é uma desaceleração. Mas é importante dizer que se a China mantiver esse crescimento, e o que é muito provável, isso será um fator, juntamente com alguma recuperação na economia norte-americana, e aí para o padrão norte-americano estamos falando em 2%, né? O que para o tamanho da economia norte-americana representa alguma coisa, isso compensará a recessão na Europa, né? E de forma a trazer um ambiente externo menos hostil para o crescimento brasileiro. E o grande fator realmente de impulso da nossa dinâmica é o setor doméstico, não esquecendo o lado externo, como bem ilustrou aí o Davi Kupfer, né, do papel das exportações. Então, o Brasil não será aquele foguete estampado na The Economist de 5 anos atrás, né? Mas também não será a tragédia que a mesma The Economist, há algumas semanas, né? Isso. Então ela errou duplamente, né? Errou quando mostrou lá o Cristo Redentor decolando, né? Como se a economia brasileira fosse explodir de crescimento, como agora está errada em desqualificar ou tentar desqualificar por desconhecimento, porque eles não conhecem realmente tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Aliás, a gente se esforça muito para entender, imagine eles, né? O Brasil sempre foi conhecido pela bipolaridade, aí agora é a imprensa inglesa por conta da crise. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com Brasilianas.org, que hoje debate os desafios econômicos para 2013. São os nossos convidados, o economista Antônio Corrêa de Lacerda, da PUC de São Paulo, e no Rio, o professor Davi Sérgio Kupfer, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse segundo bloco, vamos falar um pouquinho da questão da reindustrialização e do papel da indústria brasileira como peça aí do fortalecimento da economia. Lacerda, a gente teve nesses anos aí de câmbio baixo, tudo, um desmonte de muitas cadeias produtivas, invasão chinesa e tudo. À medida que o câmbio muda, como que se dá? Tem condição de reverter parte desse desmonte, não? Eu vejo que sim, eu vejo de uma forma positiva. Eu acho que a mudança do câmbio, junto com mudanças de desoneração tributária, mais se a gente viabilizar uma política industrial mais perene, né, e menos circunstancial, eu vejo que o Brasil tem todas as condições de recuperar, em parte, algo que foi perdido nesse processo de valorização de câmbio e também com uma atuação muito agressiva dos competidores asiáticos, né? Tem competidor asiático entrando no Brasil, vendendo produto a um preço menor do que o custo da matéria-prima. Por quê? Né? Como se dá essa mágica? Pois suspeita-se, o mais provável aí no caso chinês, seja primeiro um sistema lá de preços distorcidos e com uma forte subsídio governamental. Né? Então, eles têm uma sobreoferta, uma sobreprodução, um excesso de produção e querem desovar isso em mercados onde que ainda crescem, que é o caso brasileiro, porque embora o nosso PIB de 2012 tenha crescido 1%, tem mercados no Brasil que cresce 8%, 10%, né? Ligados a consumo, ou mesmo em alguns segmentos específicos, ou mesmo quando a gente vê regiões, né? O centro-oeste brasileiro tem taxas de crescimento muito fortes, o nordeste. Então, o que ocorre é o seguinte, quer dizer, nós precisamos aproveitar esse ciclo de investimentos que virá pela frente, mas esse potencial de demanda com a ascensão da classe C, em agregar maior valor, né, no Brasil. Então, isso passa por medidas de política industrial, passa por medidas de política comercial. Eu acho que o Brasil se tornou mais ativo nisso também, em medidas antidumping, em gerar uma concorrência um pouco mais leal e mesmo proteger a indústria. Há uma certa falta de entendimento
quando se eleva, por exemplo, a tarifa de importação de alguns setores, né? E alguém lembra o seguinte: mas são setores dominados por 2 ou 3 empresas, né, no Brasil. Isso é verdade. Até porque, para você ter escala de produção, não dá para você ter dezenas de empresas atuando nesse mercado. Então, o foco aí não é esse conjunto mesmo que é oligopolizado, é a concorrência estrangeira, né? Então, para você agregar mais valor, é claro que o protecionismo ele não é uma medida, uma solução perene, né, e sustentável, mas ela é uma medida de exceção que você tem que adotar para ganhar um pouco mais de massa crítica, para ter um tempo de adequar os demais fatores de produção, de viabilizar, inclusive, essa questão da inovação, que já foi hoje aqui tocada, como um fator impulsionador, né, do desenvolvimento brasileiro. Davi, você tem escrito aí sobre essa questão, a nova face aí da globalização econômica, os grandes fornecedores globais, o fato de você ter equipamentos que nem iPad, tudo totalmente fabricados na China, com só o design e a inteligência nos Estados Unidos. Em função de todo esse rearranjo global, o que deveria ser uma política industrial para o Brasil? Bom, os elementos centrais da política são, de modo geral, convergentes com o que o Lacerda pontuou, como sempre, com muita precisão, não é? A política industrial ela tem que criar condições de oferta. Na política industrial é necessariamente uma política de oferta, no meu modo de ver, não é? Eu acho que são os dois fatores-chave para caracterizar a política industrial: o fato de que ela lide com a oferta e ela lide com o longo prazo. Então, políticas industriais pensam em estruturar a oferta num horizonte de longo prazo. Nós temos um conjunto de atividades produtivas com um grau de diversificação ainda razoável, não tão grande quanto existiu no passado, mas ainda razoável, e um conjunto de setores novos, que são recentes, até na matriz produtiva internacional, e que dão margem a processos de organização da produção completamente diferentes do que existiram no passado. Então, é evidente que a gente tem que colocar a política industrial do século XXI, como eu gosto de dizer, em perspectiva. Ela tem que estar convergente com essas novas formas de produzir, com essas novas formas de divisão internacional do trabalho, para usar um conceito que é centenário ou mais, ainda se aplica, mas de forma completamente diferente do que se imaginava anteriormente. Eu tenho uma percepção, pela análise da evolução da indústria brasileira, particularmente nos últimos 30 anos, né, de que é inevitável, né, um tipo de desenho de estrutura industrial em que nós teremos um comércio intraindustrial muito exuberante, quer dizer, um comércio intraindustrial muito mais intenso do que ainda é característica do Brasil. Eu acho que não acerta quem discute a questão da política industrial em termos de abertura ou de fechamento, porque isso é uma questão que está superada pelos fatos, né? Não é o grau de fechamento ou o grau de proteção, nem o grau de abertura que vão dar os rumos da indústria brasileira ou de qualquer outra indústria que exista em países aí do mundo afora. De verdade, é muito mais uma questão de comércio intraindustrial, o comércio de troca de bens intermediários, componentes, produtos dentro da indústria e muito menos a especialização na indústria A em um país e na indústria B em um outro país, tá certo? Eu acho que, por uma série de razões, a indústria brasileira passou um período de cerca de 20 anos se especializando da forma antiga, né? Se especializando interindustrialmente, se especializando em determinados setores e perdendo espaço, perdendo peso em outros setores. O desafio que está pela frente é voltar a expandir a indústria de uma forma mais diversificada, mesmo que isso signifique um grau de interpenetração com outras estruturas industriais, um grau de comércio mais intenso, uma divisão de trabalho mais fina, né? E o que cabe aqui à política industrial é ajudar, fomentar aqueles elos de cadeias produtivas em que o Brasil tem capacidade de acumular as competências necessárias para que esses elos se desenvolvam na economia brasileira. Os demais elos poderão ser
menos ou mais desenvolvidos, mas o que importa é que existam espaços para o desenvolvimento industrial nesse novo modelo de integração produtiva internacional que cada vez mais vai se alastrando pelo mundo. Lacerda, no final dos anos 80 a gente teve o Michael Porter trazendo aquela ideia de que você tem que trazer o desenvolvimento para perto, para dentro do país, para poder criar essas competências. O Davi ele mostra esse outro quadro de não especialização e de interrelacionamento. Você concorda que essa questão da especialização não é mais uma política do século XXI ou ainda tem muito a se explorar por aí? Eu vejo que há uma complementaridade das duas visões. Ao mesmo tempo que você precisa ter um efeito de escala, né, um efeito de economia de escala que possa viabilizar algumas cadeias produtivas, por outra, você não pode negar essa transnacionalidade, né? Quer dizer, hoje, ilustrando o que o Davi Kupfer acabou de dizer, 2/3 do comércio global é dominado por empresas transnacionais, grandes corporações que conduzem esse processo. E 1/3 são as relações intrafirma, essas relações entre filiais de uma mesma empresa, entre matriz e filial. Ou seja, para você fazer parte dessas cadeias globais, ou você cria as suas próprias transnacionais, empresas brasileiras, que têm essa capacidade de competir globalmente, ou naquilo que você não domina, você precisa atrair o investimento para viabilizar localmente essas atividades. Isso não é tanta novidade para o Brasil. Se a gente vê a grande transformação que houve no século XX, como é que o Brasil saiu de uma fazenda de café para a 7ª, 8ª economia do mundo, né, dentro do século? Foi utilizando, primeiro, a sua capacidade de desenvolvimento do mercado interno, né? E segundo, trazendo essas empresas transnacionais. Então, grande parte dessas empresas estão aí, são empresas que estão há mais de um século no Brasil, conhecem o Brasil, são empresas em vários segmentos altamente dinâmicos, como eletroeletrônico, complexo químico-fármaco, toda a parte ligada à eletroeletrônica, né? O que nós precisamos aproveitar mais esse potencial com relacionamento com essas empresas, atrair aquelas empresas que ainda não atuam no Brasil e, junto com isso, trazer esse esforço para dentro da cadeia produtiva, agregando fornecedores e outras empresas que possam atuar nesse rumo. Então, o Brasil, diante desse desafio, portanto, do século XXI, né, não terá que repetir, até porque as condições são outras, o esforço realizado no século XX, mas, ao mesmo tempo, ele precisa aproveitar esse potencial do mercado interno e essa capacidade que nós temos de atração dos investimentos para viabilizar esses dois fatores, quer dizer, uma forte correlação no mercado interno com um processo de integração global também forte. Bom, vamos a outra pergunta que a Fernanda selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode enviar perguntas pelo site www.brasilianas.org. Fernanda. A pergunta é do Márcio Rodrigues, de Belo Horizonte. Ele quer saber, os senhores não pensam ser um risco muito grande para a economia do país a grande concentração em alguns grupos financiados pelo BNDES da quase totalidade dos investimentos brasileiros? Bom, Davi Kupfer, como é que fica a história dos campeões nacionais aí? Olha, Nassif, você sabe já há tantos anos, eu entendo que essa é uma questão que gera muito ruído, muito debate, muita discussão, mas ela é um pouco fora de lugar. A política de campeões nacionais, ela tem uma história, né? Ela é atribuída ao desenvolvimento industrial francês originalmente, embora o principal exemplo de política de campeões nacionais documentado na literatura seja o do Canadá. Talvez pelas relações que o Canadá mantinha com a França no imediato pós-guerra, não é? A parte francesa do Canadá. A Bombardier é uma empresa canadense, para quem não conhece, que hoje, inclusive, é uma grande produtora de aviões, e ela é um pouco a síntese ou símbolo do que foi a política de campeões nacionais canadense. Posteriormente, a Coreia seguiu esse tipo de política, embora com adaptações importantes, porque são campeões nacionais asiáticos, digamos assim, e uma característica que emulava o padrão de expansão empresarial japonês, não é?
No caso brasileiro, de fato, a gente não encontra na Petrobras, por exemplo, a ideia de uma política de campeões nacionais. A Petrobras ela não foi criada pelo Estado brasileiro para ser uma campeã. Na verdade, ela foi criada para tentar superar um problema premente de desenvolvimento que era o equacionamento da oferta de combustíveis fósseis, né, de petróleo no Brasil. A Embraer, propriamente, ela tampouco, embora ela seja o único exemplo de um campeão nacional brasileiro, ela tampouco foi criada com esse espírito. A Embraer foi criada como uma empresa voltada para um processo de catching up muito modesto, até diria eu, porque o que se imaginava era a produção de aviões agrícolas e quem conhece a história sabe, não é? Um projeto relativamente modesto. O que ocorre com a política industrial brasileira é que nós temos políticas setoriais, não de campeões nacionais, mas são políticas voltadas para a alavancagem da competitividade setorial. São políticas que tentam, de forma mais ou menos ativa, dependendo do momento e dependendo do setor considerado, atuar no que é a estrutura industrial, na estrutura daquele setor e na capacidade dessa estrutura promover competitividade. Competitividade é um bicho muito complicado, né? Porque ele é o resultado síntese de um conjunto de forças, digamos assim, forças econômicas extremamente extenso. E hoje até já bastante mais difundido no próprio jargão do dia a dia, né, da mídia, a competitividade tem uma dimensão sistêmica, né, Nassif, que tem a ver com os elementos formadores de custo produtivo, de custo de produção de uma determinada economia. Ela tem elementos que são empresariais, ela tem a ver com o espírito animal, está super na moda falar isso recentemente, né? Com o espírito empresarial, com a capacidade de empreender, com as estratégias e com uma certa agressividade estratégica das empresas e assim sucessivamente. Mas a competitividade tem uma dimensão que é estrutural e que não está nem na economia como um todo, nem no interior das empresas. Ela tem uma dimensão que está ligada à organização da atividade produtiva, né? A forma como a atividade se organiza. O que há no Brasil, uma tradição, e que vai se ajustando às eras, aos tempos, aos momentos, mas uma tradição de ação setorial, que é a antítese da política de campeões nacionais, tá certo? Não é a ideia francesa de criar uma empresa e a partir dessa empresa, de uma empresa que seja uma empresa monopolista, digamos assim, exercer toda a função de desenvolvimento industrial e tecnológico daquele setor. Na verdade, o que se busca no Brasil são processos de consolidação patrimonial em alguns setores que necessitam desse adensamento de capital para que exista uma estrutura capaz de dar o salto de competitividade requerido pelos próprios padrões de competição internacional. Bom, vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já. Bom, Brasilianas.org está de volta com o tema Os Desafios Econômicos para 2013. Nesse terceiro bloco, vamos abordar um pouco as transformações econômicas que o país sofreu nas últimas décadas, desde a redemocratização, com a Constituinte de 1988, depois com a abertura econômica, com a estabilização e a implantação do Plano Real. Mas antes de mais nada, eu queria ver com o Lacerda, como explicar essa queda tão acentuada da produção industrial ainda em 2012, Lacerda? Bom, aí nós tivemos desde aspectos internacionais, que é o efeito da crise, e houve problemas domésticos também, né? Primeiro, houve um adiamento geral dos investimentos. Por que os investimentos foram adiados? Porque havia uma percepção muito clara de que a demanda não cresceria no ritmo que se esperava inicialmente, né? E as empresas, então, resolveram preservar o caixa e, com isso, adiar os seus projetos de investimento. E o investimento adiado representa, principalmente para o setor de bens de capital, por exemplo, que é uma fatia importante da indústria, uma queda bastante expressiva, né?
E parte da nossa demanda, ainda no rastro daquele processo de valorização persistente do real ao longo dos últimos anos, perda de competitividade, foi substituída, digamos assim, pela produção gerada lá fora, ou seja, pelas importações. Então, quer dizer, tanto o desaquecimento do investimento como fatores ligados à competitividade fizeram com que a produção industrial se retraísse e nós voltássemos ao nível da produção industrial anterior a 2008, antes da crise lá do Lehman Brothers, quando a indústria caiu muito, veio se recuperando, mas hoje está basicamente no mesmo nível de 4 anos atrás. Né? Ô, Davi, se fosse pegar esse histórico aí desde o fim do período Geisel, que era um modelo bem definido lá de desenvolvimento, para cá, quais os capítulos relevantes que você apontaria nessa transformação da economia brasileira? Bom, Nassif, vou ser bem simplista na sua resposta. Eu diria que nós tivemos um livro com 2 partes. Talvez essas partes se dividam em capítulos, mas seriam 2 partes. A parte 1 do livro é a parte em que nós vivemos o primado da estabilização, o período em que a política macroeconômica predominou sobre todas as outras formas de política econômica e, de fato, a necessidade, evidente que ninguém está dizendo que é, a necessidade de estabilizar a economia foi aos poucos submetendo todas as decisões econômicas ao objetivo máximo de obter a parada da inflação. E esse período ele durou particularmente de 82, quando há a moratória mexicana e uma série de efeitos no acesso a crédito internacional, e o Brasil até uma moratória declarou poucos anos depois, e, portanto, colocou a economia brasileira numa situação de virtual insolvência, digamos assim, em termos de déficit externo, o déficit interno para financiar o déficit externo, e assim sucessivamente, uma corrida de preços entre câmbio, salário, enfim, todo o mecanismo de alimentação da inflação, até que um plano bastante engenhoso e muito bem implementado foi eficaz em interromper esse processo inflacionário, obviamente em condições também bastante diferentes de economia internacional, né? Particularmente aqui para os sofridos países latino-americanos que na década de 80 passaram por dificuldades extremamente graves e, de modo geral, conseguiram emergir com vários estados de destruição, digamos assim, desse processo de inflação crônica ao longo dos anos 90. Essa fase de primado e predomínio das políticas de estabilização, ela, de certo modo, veio até recentemente. E eu acho que nós estamos numa transição agora em que a política macroeconômica, no sentido da gestão macroeconômica, ela encontrou um limite, no sentido de que o tripé que se discute se foi modificado ou não foi modificado, mas, de fato, tanto os juros, quanto o câmbio, quanto o gasto público, o superávit fiscal, eles chegaram em valores que não se consegue mais mover muito, não é? Então, a taxa de câmbio talvez vá subir um pouco, descer um pouco, mas ninguém imagina que ela vá mudar. Não há espaço para uma mudança na taxa de câmbio importante nos anos pela frente, né? A taxa de juros não vai cair mais, também não vai subir mais. Eu acho que não há espaço para mudar a taxa de juros. A questão fiscal, não há espaço para gastos exuberantes, também não vai se fazer economias fiscais. Enfim, a gestão macroeconômica propriamente dita, ela está nesse momento engessada, não há mais o que fazer. As coisas parecem que estão no lugar que podem estar, né? Essa é a principal, talvez, aposta conjuntural para 2013. Essas variáveis vão se manter relativamente onde estão. Há uma tendência crescente da política econômica de fazer a política microeconômica, que, na verdade, é a tentativa de atuar na economia a partir de outros instrumentos. Isso foi sendo desenhado a partir de intervenções específicas no mercado financeiro, na regulação da entrada e da saída do capital, enfim,
Estou chamando de política microeconômica, que não mexe com juros, com câmbio, mas sim mexe com determinados elementos dos mecanismos de funcionamento da economia para tentar promover esse resultado final sobre o agregado. E eu acredito que isso é um avanço, isso é uma vitória, né, na medida em que esse primado da parte 1 do meu livro, né, com seus capítulos de vários tipos de linhas de política, ela então está começando a permitir que você possa exercer uma política econômica mais pró-desenvolvimento. Isso é muito visível, né, pela linha geral da política econômica recente. Eu acho que a tendência, e essa é a minha expectativa mais otimista, digamos assim, é que a gente consiga chegar a um novo estágio que, além da política microeconômica, que tente intervir no agregado, né, a gente possa, de fato, começar a fazer uma política industrial do jeito que eu mencionei antes, uma política focada na oferta com objetivos de longo prazo. Se nós conseguirmos entrar numa trajetória de desenvolvimento baseado em uma política industrial consistente, eu acho que nós, então, poderemos ter um final esses anos finais dessa década atual muito favoráveis e podemos observar em 2020 uma economia radicalmente diferente daquela que existe hoje no Brasil. Vamos a outra pergunta selecionada pela jornalista Fernanda Balsalute. Pergunta do João Barros, ele quer saber qual a importância da integração produtiva regional Mercosul para a economia brasileira a largo prazo. Tá certo. Olha, é muito importante, porque, na verdade, essa integração com os demais países do Mercosul, e mesmo ampliando um pouco mais para a América do Sul, seria um elemento importante para solidificar não só essa economia de escala brasileira, que pudesse viabilizar a industrialização em vários segmentos, pudesse fortalecer as cadeias produtivas, mas também daí da nossa integração com o mundo, né? O grande problema do Mercosul é o grau de heterogeneidade dos países, quer dizer, são países com estruturas muito diferentes, né? Particularmente o país, talvez em termos de potencial, dentro do Cone Sul, mais próximo do Brasil seria a Argentina, que enfrenta muitos problemas, né? Muitos problemas de ordem política, econômica, enfim, que tem dificultado um pouco esse processo de integração, né? Mas, de qualquer forma, muita gente se frustra, né, com essa demora em efetivar a integração e, normalmente, o padrão de comparação é com a Europa, né? Mas é bom a gente lembrar que o mercado comum europeu surge lá nos anos 50, né, do século passado, e, portanto, tem uma trajetória de mais de 60 anos, né? Eles já chegaram lá e veja o grau de problemas que eles têm hoje, mesmo com países mais semelhantes, né? Então, todo o processo de integração regional ele é bastante complexo e necessariamente tem que ser visto como de longo prazo. Então, apesar de todos os problemas do Mercosul, apesar dos problemas de integração maior no âmbito da América do Sul, olhando assim o potencial de longo prazo, ele existe um potencial também de integração logística e de infraestrutura, né? Por exemplo, a saída do Pacífico, pelo Pacífico, né, para a economia brasileira via, por exemplo, Chile, seria um caminho muito interessante para o Brasil acessar outros mercados, e também a integração, né, no âmbito das cadeias produtivas também tem um potencial enorme de desenvolvimento. Tá. Davi, nós estamos terminando o tempo, então uma última pergunta aí, vamos ver se você consegue responder rápido, embora o tema seja complexo. Essa questão da inovação e a questão do papel das multinacionais. Você tem um desenvolvimento que é global. De que maneira que a inovação das multinacionais, hoje em dia, se esparrama, digamos, para o restante da economia, é assimilada pela economia? Eu vou tentar ser bem breve na resposta e usando um conceito, uma ideia que talvez seja suficiente para responder a sua pergunta. A questão fundamental é o seguinte: o aprendizado, ele é alguma coisa que se estabelece entre alguém que tem uma experiência acumulada e alguém que tem condições de aprender, não é? O aprendizado, ele não se estabelece entre um emissor de conhecimento e um receptor de conhecimento que não tem massa crítica alguma, nenhuma capacidade de
compreensão daquele conhecimento que está sendo trazido. O que significa o seguinte: o papel da empresa multinacional, da empresa transnacional, ele tem que ser levado em consideração também em função das condições do hospedeiro, do país hospedeiro, e não apenas da empresa transnacional que busca investimentos em um determinado país. À medida que se consigam estabelecer relações tecnológicas consistentes, essa entrada de empresas multinacionais poderá acelerar o processo de aprendizado, de desenvolvimento tecnológico. Eu acho que o modelo chinês ele foi basicamente apoiado nessa ideia, não é? Capacitar o país hospedeiro, as empresas do país hospedeiro, para que elas pudessem manter um grau de interrelacionamento adequado e com crescente aprendizado pela atração de capital externo, né? O oposto disso é quando você imagina uma empresa multinacional que estabelece um enclave, não consegue transmitir isso a ninguém. Então, evidentemente, não é possível responder em tese a essa pergunta sem levar em consideração as características da capacidade tecnológica que existe no país hospedeiro. E o Brasil, é evidente, que tem capacidade em alguns setores e não em outros. Então, isso tem que fazer parte de uma política inteligente de atração de capital estrangeiro que permita acelerar o desenvolvimento tecnológico, mas não num sentido em que esse capital estrangeiro dificulte o desenvolvimento do aprendizado local. É basicamente isso. Bom, Brasilianas.org sobre os desafios econômicos para 2013 termina por aqui. Agradeço a participação do economista Antônio Corrêa de Lacerda, da PUC de São Paulo, e do Davi Sérgio Kupfer, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você que nos assiste, muito obrigado. Não deixe de participar pelo site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá.